essa palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos errantes, somos passivos de erro. Mas o interessante disso é você saber que existe um que deu a sua vida na cruz do Calvário. E de sabeis que não fostes comprado com nada que se desfaz corruptível, como prata e ouro, não foi pelo precioso sangue de Cristo. Oi, gente! Estamos aqui para mais um bate-papo transformador. O nosso pastor Manel, benção de Deus, homem de Deus, homem que foi liberto pela palavra do Senhor. Amém. Muito tempo, muitos anos conheço o pastor. Muita bênção. Trabalhando, né? Nos encontramos aí nesse trabalho e Deus foi transformando e libertando. E nessa noite, nesse bate-papo transformado, o nosso querido pastor Manel. Amém. Fica à vontade, pastor. Glória a Deus. Em primeiro lugar, quero uma boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. E é motivo de alegria nós estamos aqui, né? Fazendo esse trabalho tão gratificante que é falar das maravilhas de Deus, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e falar desse tema sobre libertação, porque tudo acontece quando a gente entende, né, o verdadeiro evangelho, aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós, não é verdade? Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar aí, pelo convite do nosso amado pastor Everaldo. Everaldo transformado. Everaldo transformado. É alegre, avivado para a glória de Deus, né? Eu fico muito feliz, eu fico muito alegre quando eu vejo esse entusiasmo, esse desempenho seu aí na obra de Deus, tá? Eu quero parabenizar você junto com a equipe, tá de parabéns, né? E o tema que eu quero trazer nessa noite para nós é o livro de João, capítulo 8, né? Que vai falar sobre Jesus, né? O ensinamento, não é verdade? O livro de João, capítulo 8, ele vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente fala sobre verdade, né? O que a gente entende? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É você conhecer Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Uma coisa que me chama muita atenção sobre essa palavra, pastor Everaldo, é que a Bíblia vem nos dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que é ser livre para mim? O que eu entendo com essa palavra em ser livre? É eu poder fazer algo, mas eu não faço. Mas como assim, pastor? Jesus, ele quando foi transportado pelo Espírito ao deserto e foi tentado por Satanás, lá ele recebeu uma palavra, disse: transforme essa pedra em pães se tu és filho de Deus. O que dá para entender com isso? Jesus podia fazer isso, transformar aquelas pedras em pães? Podia, mas ele não fez. Para não entrar no jogo, né, ali do inimigo, do adversário. Então a mesma coisa somos nós. Quando diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso fazer algo, aleluia, que talvez vai ser errado, mas eu não faço, porque eu sou liberto. E isso é interessante você entender, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje eu me alegro muito por conhecer, estar entrando dentro desse contexto, que é a palavra de Deus, porque eu aprendi assim. A vida que eu levava outrora, eu achava que nunca ia alcançar, nunca ia chegar a estar numa situação como encontro hoje, porque era escravo do pecado. Era escravo do pecado. E conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, que é a verdade, hoje eu me encontro livre para a glória de Deus. Por crer nesse Jesus, né? Por crer nesse Jesus tão maravilhoso. Se creres em mim, tu serás liberto. E essa passagem ele faz um questionamento: nós somos escravos de quem? De nós mesmos. Escravo do pecado. Escravo do pecado. A maior libertação começa na mente, né? Campo de batalha.
É a mente. Quando você consegue entender isso, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para dominar e não ser dominado. Aonde que entra, aonde que entra a batalha nesse campo aí? Ou seja, às vezes a pessoa ele é afrontado pelo próprio inimigo, o próprio adversário. Eu lembro muito bem quando era jovem, ou melhor, criança, digamos assim. No colégio, quando surgia uma discussão, uma briga, né, uma desavença entre amigos ali no colégio, então sempre tinha aquela galera que uns queria os prós e os contra. Uns queria separar e outros queria que o circo pegasse fogo. É verdade. Então, colocavam-se a mão na frente e dizia assim: o que for mais homem que o outro, cospe aqui. Lembra disso? É verdade. E quando aí você enchia o peito e para fazer cometer aquela ação, e ele tirava a mão fora, aquilo pegava no outro e embolava. Você tá entendendo? Então entrar no jogo do inimigo, do adversário. É verdade. Então quando você entende o que é libertação, você pode... Eu poderia cometer tal ato, mas eu não cometo porque eu sou liberto. Então, a mente você é dominada pelo próprio Deus. Não, e o interessante é que o inimigo, né, ele não bate em ninguém, ele só põe a mão e fala assim, ó... Você entendeu? Que cospe aí primeiro, que xingou a sua mãe. Ele não tem poder de nos induzir justamente para fazer o ato, mas ele só nos induz, ele só é mesmo importante. Ele fica do errador como leão, bradando, mas não nos toca, né, pastor? Toca. E graças a Deus, aprove ao Senhor, que ele não deu esse poder, essa liberdade para ele sondar o que você tem na mente. Então ele está ali todo momento induzindo as pessoas a cometer o erro. Se você é homem, você faz. Se você não fizer, você não é. Amém? Então acontece, se você entende essa palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje eu me alegro muito com isso. Porque o que acontece com o ser humano? Vamos lá. Enquanto nós estiver debaixo desse céu, e em cima dessa terra, nós somos passíveis de erro. Você erra todos os dias. Atos, pensamentos, gestos, atitude, por palavra. Só que o interessante é que a oportunidade que Jesus nos dá é quando entra o arrependimento. Verdade. Não é verdade? É quando entra o arrependimento. Ele quer que você... reconhece que você é falho, que você é pecador, porque ele está todos os momentos de braços abertos nos esperando. Vinde a mim. Uma palavra que me chama muita atenção, em Mateus capítulo 11, 28, ele fala: vinde a mim todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ele diz: aprenda de mim que sou manso. Então, é o maior professor que nós temos, é Jesus. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você fala de libertação, liberdade, você está falando de Jesus, que Jesus estava ali subindo ao Monte das Oliveiras. A passagem aí, e a qual foi colocada ali uma mulher, né, apanhada num próprio ato de adultério. Os fariseus ali, e apanhamos essa mulher, não é verdade? No próprio ato de adultério. O que tem que ser feito com ela? Porque o inimigo, ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer ver o circo pegar fogo. E Jesus, ele chega ali ensinando com toda a mansidão, não é verdade? Quem não tem um pecado, atira a primeira pedra. Então, o que eu costumo dizer? Que nós, enquanto estiver debaixo desse céu, em cima dessa terra, nós somos errantes, somos passivos de erro. Mas o interessante disso é você saber que existe um que deu a sua vida na cruz do Calvário. E de saberes que não fostes comprado com nada que se desfaz corruptível como prata e ouro, não foi pelo precioso sangue de Cristo, que foi derramado lá na cruz. Então nós temos que entender isso. E temos que valorizar esse sangue derramado. Jesus, Deus, ele sempre nos dá algo novo todos os dias. O inimigo, ele nos faz
pelo pecado, escravo do pecado. Né? Um ato errado nosso nos escraviza aquilo. Né? Outrora, quando estávamos no mundo, né, você vive um ciclo, né, pastor? É um ciclo. Quem está acostumado pro pagode, toda sexta-feira tá no pagode. E às vezes é aquele ciclo. Tudo a mesma coisa. Às vezes é os mesmos grupos de pagode, a mesma pessoa, no mesmo lugar, porque o inimigo não tem condições de dar nada novo. Boa reflexão. Nada novo. Ele te põe escravo do pecado. E aí você acostuma com aquele pecado. Você faz aquele pecado estimação sua, como parte da sua vida. E esse pecado vai te tirando a essência de Cristo. Vai te descaracterizando. Vai te tirando as suas características de Cristo. E vai fazendo como você... semelhança. Tira a semelhança de Cristo. Aí você fica preso no pecado. Justamente. Aí Jesus já está aqui dizendo: se você crês em mim, verdadeiramente serás livre. Liberto. Liberto do quê? Desse ciclo. Verdade. É um ciclo vicioso. Às vezes vivemos um complexo engano que diz assim: eu não bebo, eu não tenho vício com droga, eu não me prostituo, eu vivo uma vida tranquila, né? Mas é escravo do pecado. Escravo do pecado. Da arrogância. Olha, para você ter uma ideia, Jesus, olha só, ele podia descer do céu e chegar para alguém e dizer assim: a partir de hoje você não bebe mais. A partir de hoje você não vai se drogar mais. A partir de hoje você não vai trair a tua esposa mais. Mas por que não faz? Senão ele tira o mérito. É uma coisa que você tem que ver através da palavra, através da verdade que é Jesus, que você precisa se libertar daquela situação. A palavra de Deus fala assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Interessante essa palavra. Porque eu não tenho que examinar a vida do Everaldo, do pastor Everaldo. Eu não tenho que examinar a vida de A, a vida de B. Eu tenho que examinar a minha vida. Eu tenho que fazer um exame da minha vida. Eu costumo dizer, às vezes eu comento com os amigos no trabalho, é o seguinte: na minha casa nunca ninguém me pegou fazendo isso. Mas se pegava, eu falava assim: poxa, tá ficando doido. Porque eu olho pro espelho e eu conversando comigo, eu falo: e aí, cara? Como é que você tá com o papai lá em cima? Você tá entendendo? Como é que você tá agindo com o papai do céu? Como é que tá a sua vida? Tem alguma coisa que você precisa melhorar? E aí eu começo, né? Eu tenho que melhorar nisso, naquilo. Porque você tem que examinar a si mesmo, Geraldo. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. O objetivo do cristão, o nosso trabalho aqui na terra, que a missão que Deus nos colocou em pregar o evangelho, é mostrar às pessoas que ainda tem uma oportunidade para elas. Aqueles que estão cativos, como você acabou de dizer, escravo do pecado, escravo do vício, do álcool. Porque quando você vai pregar o evangelho, e você vai falar com as pessoas que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva e Jesus liberta, vai te perguntar: mas me libertar de quê? Eu não estou preso. Ele não está preso atrás de uma grade, mas ele está preso dentro do pecado. Ele está preso no eu. Eu faço a hora que eu quero, eu faço. Então, eu costumo dizer o seguinte: a pessoa batendo no peito, ele disse assim que não sabeis que vós sois morada do Espírito e que o Espírito habita em vós. Eu fico imaginando assim: poxa, como que as pessoas têm coragem de falar uma palavra dessa, que eu sou o templo do Espírito? Porque eu costumo dizer o seguinte: quem tem o Espírito Santo habitando, morando dentro dele, ele é totalmente diferente. A transformação, ela entra aí. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não trai. Quem tem o Espírito Santo, ele não magoa. Quem tem o Espírito, ele cuida. Ou seja, antes você agia de uma maneira, hoje você age de outra. Porque você era induzido ao erro. Você era escravo do pecado.
Mas hoje você tem o Espírito que mora dentro de nós. Porque Jesus, olha só, presta atenção. Ele teve, a Bíblia Sagrada diz que ele teve 100% homem e 100% Deus. Hoje ele não se encontra mais 100% homem, mas se encontra 100% Deus habitando dentro de nós. Então quem conduz a nossa vida, por isso a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É você entender o que é a liberdade. É você saber assim, poxa, eu posso sair de dentro da igreja e parar na porta, e parar num bar e pedir uma garrafa de cerveja e beber. Eu posso, mas eu não faço porque eu sou livre. Você tá entendendo? Quando você consegue entender isso, é a coisa mais linda que tem. Entendeu? Então eu gosto de falar de libertação, porque hoje nós podemos dizer, somos livres. Livre do pecado, livre da morte. Livre da morte. A maior libertação é quando nos libertamos da morte. Mas todos vão morrer. Mas a morte... Mas isso é interessante. Quem é livre em Cristo Jesus e crê nele sabe que a minha carne pereça, mas que o meu espírito permaneça. Eu não cortando o seu assunto, quando fala de morte, me chama muita atenção. Por quê? Porque a morte ela não existe. É isso que tem que entrar na cabeça do ser humano. Deus ele não fez o homem para morrer. Ele fez o homem para viver eternamente. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, olha, para aqueles que são salvos, vai entrar vinde bendito de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Então nós cremos numa vida eterna, a qual diz que nós vamos ser transformados num corpo corruptível, num corpo incorruptível. Ou seja, Deus não fez o ser humano para morrer, fez para viver eternamente. Aonde que entra o conflito na mente das pessoas é o seguinte, poxa, se Deus é tão bom, por que permite que a pessoa vá para o inferno? Não é Deus que permite a pessoa que se permite ir para o lugar de tormento. Você está me entendendo? Por quê? Porque ele não quer renunciar. Eu costumo dizer o seguinte, o cristão, ele mata a carne, olha que mistério tremendo, para viver no espírito. Enquanto que o ímpio, ele quer matar o espírito para poder viver na carne. E aonde... Você entendeu? E aonde que... Como que você vai entrar o sofrimento na vida da pessoa se ele não sentir aqui na carne e na alma? Então, resumindo, então Deus não fez o ser humano para morrer, fez para viver eternamente. Agora, só que é o seguinte, ele deu o direito de escolha. Olha aí. Eis que vos colocarei entre bênção e maldição, escolha a bênção para que viva tu e tua casa. Não é assim que ele diz? Isso. Então no inferno vai ser choro e ranger de dente. Quer ir para lá? O cara continua no pecado, sendo escravo do pecado. Não, eu não quero ir para esse lugar. Porque se você chegar para uma pessoa hoje em dia, por pior situação que aquela pessoa esteja, por mais incrédulo que essa pessoa seja, e você perguntar para ela se ela quer ir para o céu ou para o inferno, lógico que ela quer ir para o céu. Ninguém vai abrir o bocão e falar que quer ir para o inferno. Você tá entendendo? Então a morte, eu quero dizer, a morte não existe. A árvore da vida, quando Deus criou lá no jardim do Éden, olha só que interessante. Ele criou a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então acontece, olha como que Satanás ele é sujo. Ele induziu comer a árvore do conhecimento. Porque existem duas fases na vida do ser humano, ou seja, inocência e razão. Porque nós, por exemplo, voltamos à nossa inocência. Depender de quem? De Deus. Eu dependo da graça de Deus para sobreviver. Eu vim agora pelo caminho afora e pensando numa palavra que eu não me lembro mais qual capítulo ou versículo, que vai dizer assim, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Então nós estamos aqui para a glória de Deus.
Se você prega para a glória de Deus, se você louva, é para a glória de Deus. Tudo que você faz, se você é livre, se você realmente é liberto, você entende que tem que ser para a glória de Deus. Tudo que fazemos é pela glória. Para a glória. E não há morte, ele nos provou que quando o inimigo achou que tinha acabado com o plano de salvação de Deus, né? O Deus Pai, o Deus Filho, ao terceiro dia ele ressuscita dizendo, aí, eu tô descendo no inferno, tô tomando a chave da morte. Da morte. Não tem mais morte, entendeu? E em Atos capítulo 1, verso 3, vai dizer, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontáveis. Apareceu-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas do reino de Deus. Você tá entendendo? Porque quando o inimigo achou que tinha vencido, os apóstolos acharam que tinha parado. E Jesus, ele vem ressurreto 40 dias. Não foi foi em 40 dias que ele surgiu perante ele dando instruções. Ensinando. Pela carne vocês não vão vencer. Vocês todos falharam. Justamente. Todos falharam como discípulo. Mas eu derramarei do meu Espírito. Mas para ser cheio do Espírito, pastor, tem que estar com a carne morta. Esvaziar de si mesmo. Se verdadeiramente creres em mim, serás livre. Tem que crer. Tem que crer. Que eu vou morrer pelas minhas vontades, pela minha carne. Justamente. Mas irei reviver em Cristo Jesus. Reviver uma nova vida aqui. Uma nova vida, justamente. É você restabelecer um novo conceito de vida. Aquilo que eu fazia que alimentava minha carne, que dava gozo, alegria, não presta. Não presta. Talvez muitos acham que o pecado é só as drogas, a prostituição. Não. Tem muito. Tem muito. Tem a fofoca, tem a inveja. Justamente. Tem a soberba. Tem o ego do homem, né? Meu Deus do céu. Tem a idolatria, que pessoas que se idolatra a família, idolatra líderes, idolatra tantas coisas e esquece de adorar. E tem aqueles que ainda estão presos em algum costume, né? Algum costume religioso que impede de viver o que Jesus ensinou. Ele ensinou o amor e não a lei. Justamente. Mas só que temos que entender que somos livres. O reino de Deus está próximo. Está próximo. Ele está vindo. Mas a justiça também sim. Com certeza. Temos que nos levantar. Se somos livres, dizer assim, para não viver, para que possamos viver como liberto por Cristo, temos que ensinar que vai vir a justiça de Cristo sobre nossas vidas. Com certeza, a justiça Ele dele. foi julgado inocente. Mas nós seremos julgados pelos nossos atos. Nossos pecados. Que nos escraviza. Aí depois que o juízo vier, não seremos mais escravos. Iremos nos colocar como diante do grande juízo. Todos deverão de comparecer diante do tribunal de Deus. E o que vamos ser? O que acontece? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmão. A palavra de Deus, ela nos confronta, meu irmão. Nós estamos conversando aqui num bate-papo gostoso que vem falar de libertação. E eu estou aqui, a minha mente está aqui trabalhando. É uma cariação. Todos deverão de comparecer
diante do tribunal de Deus. E a Bíblia diz que e ao culpado ele não tem por inocente. Não. A oportunidade é agora. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então eu tenho a oportunidade de me arrepender agora. É chegado o reino, ou seja, ele quer reinar dentro de nós. Rapaz, é interessante demais. Nós temos que ser bastante, como que eu digo assim, claro com aquilo que você está falando. Ou seja, o ser humano, por exemplo, se você disser que você não tem pecado, você é mentiroso. Assim diz a palavra de Deus. É. Então todos nós somos pecadores. Não adianta a gente querer que nem, por exemplo, quando a palavra de Deus diz, examina-se, pois o homem a si mesmo. Você tem que examinar você. Isso Eu não vou aí. examinar os outros. Mas a Bíblia disse que a libertação, ela vem. A libertação, ela vem. Depende de cada um de nós. É você ter essa consciência que você depende da graça de Deus para sobreviver. Bem, É essa graça que não veio de graça. essa graça que não vem de graça. Essa liberdade que não é de graça. Veio pela cicatriz da cruz. Você foi comprado É. com um preço muito alto. Preço de sangue que foi derramado lá na cruz. E a Bíblia disse que é como você compra aí compra um carro. Você comprou um carro, esse carro vai vir no nome do pastor Everaldo. Esse carro pertence ao pastor Everaldo. E a mesma coisa somos nós fomos comprados. Nós fomos comprados, nós temos um dono. E aí você vai entender isso. Agora, quem reina, quem rege, quem domina é o Senhor Jesus. E o interessante, quando a gente compra um carro, vem novinho da fábrica, ele não te entrega só a chave e o carro, te entrega o manual. O né? manual. Tem que ter o manual. Aqui, o nosso manual. O manual tá aí. Ele comprou nós. A gente tem que meditar nesse manual dia E noite. sem cessar. A Bíblia diz: se errais por não examinar o manual, por não conhecer as escrituras. Eu costumo dizer às vezes o seguinte, que uma pessoa fazer alguma crítica, principalmente em cima do evangelho, é fácil. Mas como que eu vou entender algo sobre Deus se eu não examino o manual? O médico, ele vai pegar um ser humano, vai abrir, você teve essa experiência, vai abrir de cima e embaixo, vai jogar órgão pra fora, mexe lá dentro, depois joga tudo pra dentro de novo, costura, o cara sai andando. Mas por que ele faz isso? Porque ele estudou o corpo humano e tem a autoridade de Deus pra isso. Porque nenhuma autoridade de Deus não fosse dada pra nós. Então o manual tá aí. A gente não tem que criticar, examina o manual. Conhecereis a verdade, olha aí, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Interessante. Somos livres em Cristo Jesus, mas não é para ficar dentro de casa. Nossa, É porque ele vai, no final dos tempos, ele vai falar: se você estudou o manual, eu libertei você, vou pegar pelo poder da minha palavra. Mas eu te fiz instrumento, meu filho. Me apresenta as suas obras. É isso aí. Quais são as obras? Quais são as obras? Você tem cumprido com aquilo que foi designado para você? Interessante, bom, bem colocado isso aí. E 4 paredes, irmão. Sai pros valados. Vai pregar lá os cativos. Grita nos ouvidos deles: ó, ainda tem uma oportunidade para você. Ainda tem chance para você. E cai-vos hoje. É hoje. Então é justamente isso aí que você acabou de falar, né? A renúncia. Você requer muito de nós. Porque você observa, por exemplo, Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, diz a Bíblia que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E lá ele foi tentado por Satanás. Então, quanto mais você... Justamente, às vezes você não está vendo esse tipo de trabalho na igreja, porque quanto mais você busca, quanto mais você jejua, quanto mais você se consagra,
mais ele vai se levantar. Mas só que nós temos que entender que o próprio Deus, ele disse, nessa luta, filho, nessa peleja, você não tem que pelejar. Eu vou pelejar por você. Matar a carne para dar vida ao espírito. Porque quando você consagra, quando você mortifica a carne, você começa a buscar Deus, você começa a ver as coisas tomar um novo rumo. As coisas acontecer. E o que está faltando hoje? E a igreja tem que avançar. Avançar. Partir para cima. E para avançar tem que se consagrar. Tem que se consagrar. Hoje a gente tem que falar de libertação. Quem crer em Deus vive o que Jesus ensinou. Os evangelhos. Quando Jesus ele sai do deserto de 40 dias, tentado, porque não foi no começo do deserto, foi no final. Foi no final. O diabo se levanta, Jesus se coloca na posição, o anjo vem e alimenta. Justamente. E aí começa o ministério de Jesus. E olha o que Jesus fez. Discípulos. Coisa linda, né? Nós estamos aqui hoje por isso. Que somos discípulos. Por esse trabalho. Somos discípulos. E temos a obrigação de formar discípulo. A igreja tem que preocupar em fazer discípulo. Se é verdadeiramente livre, temos a grande responsabilidade de formar discípulos. Porque vai chegar o tempo que já está vindouro. Justamente. Que quem não teve acesso não vai ter mais. Vai ser tirado. Vai ser tirado. E aí? Vai querer e não vai ter. A oportunidade é hoje. É agora. É eu querer ser transformado por essa palavra, por esse poder. Aí eu sempre falo e eu lembro de Paulo. Foi necessário Jesus descer. Depois dos 40 dias que estava aqui, instruiu, encheu do Espírito, a igreja crescia. Mas precisou de Paulo. Porque a igreja, por quê? Se acomodou. Justamente. A igreja estava livre, estava vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo, tinha visto o milagre porque 120 foram cheios do Espírito. E através da palavra de Pedro, mais 3.000 almas convertidas foram cheios do Espírito. E a igreja crescia em números de pessoas. Justamente. E que colocava as ofertas aos pés dos apóstolos. E não considerava o que tinha propriamente seu. Não. Ele vivia em uma comunhão, entendeu? Um grande avivamento. Porque eles entenderam, eu não tenho nada dessa terra. Eu sou livre dessas coisas dessa terra. Eu não preciso dessas coisas. Eu verdadeiramente sou livre. Então, eu não preciso de bem da terra. Justamente. Eu preciso de bem do alto. Hoje não está diferente, infelizmente. Essa é a realidade. Quando eu não considerar aquilo que eu tenho propriamente meu, olha aquele que está do meu lado. É por isso que nós temos que se unir como igreja. Como igreja. Não perder o foco. Não perder a característica. Somos igreja. Isso aí, entendeu? Então acontece, como que você vai agir dessa maneira? Quando você tem o próprio Cristo reinando dentro de nós. Você se preocupa com o seu semelhante, aquele que está do seu lado. Olha, meu irmão, ainda há uma oportunidade para você sair dessa situação. Porque Jesus está de braços abertos te esperando. Olha aí. Vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados. Qual é o seu cansaço, meu irmão? Meu cansaço foi as drogas. Estava me vencendo, me dominando, me roubando tudo que eu tinha direito, que foi conquistado lá na cruz do Calvário. O álcool, as drogas. Mas eu olhei para o alto, olhei para Jesus, eu decreto a palavra, eu examinei o manual, eu entrei para dentro, comprei uma Bíblia, examinei e parti para dentro.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Comecei ali para examinar. Hoje eu posso dizer, sou livre. Eu saio do meu serviço para minha casa, saio da igreja para minha casa e acabou. É que você não aceitou ser escravo do pecado. Eu não aceitei ser escravo do pecado. É essa liberdade aí. E Estevão, ele fala assim, não. Aí vai pelejar? Deixa o pau quebrar. Eu sou livre, eu sei que o meu Redentor, ele vive, eu sei para onde eu tô indo. Isso é que nós temos que entender. É isso que é ser verdadeiramente livre. Porque ele diz assim, eu tenho que pregar. Olha, eu vou te falar uma coisa pra você. Eu vou te ser sincero pra você. A Bíblia disse, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Ou seja, as coisas do mundo, aquilo que o mundo te oferece. Às vezes eu tô conversando com a minha esposa e eu não quero ser um pouco assim, vamos dizer assim, egoísta. Mas quando você entende o evangelho, você não sente prazer nesse mundo não, cara. Nós estamos fora de casa, Veraldo. Você pega um peixe lá na água, coloca ele na terra, em cima da terra. Solta ele ali. O que vai acontecer com o peixe? Vai começar a debater, pular, ficar sem ar e ele vai morrer. Então a mesma coisa somos nós estamos fora de casa, meu irmão. Então eu costumo dizer, eu não tenho prazer nesse mundo. Apóstolo Paulo, o meu prazer é partir e estar com Cristo. Eu estou fazendo das palavras de Paulo as minhas hoje. Morrer para mim é lucro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres desse mundo. Aí Estevão entendeu. Porque para mim ver o céu aberto, ô pastor, eu tenho que tomar as pedradas da terra. Irmão, você entendeu? Mas por que você tá dando esse sorriso gostoso, esse sorriso bonito, entendendo esse mistério aí? Porque você toma pedrada. A pedrada vem. Só que você entendeu que você é livre. Eu costumo dizer às vezes o seguinte, eu creio que o próprio Deus, no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, ele tirou toda a dor de Estevão. Estevão não sentia dor. A ponto dele olhar para o céu e ver o céu aberto, e ele dizia, Pai, não lhes impute esse pecado porque eles não sabem o que faz. Hoje está acontecendo isso, tem pessoas que estão vivendo uma vida de aprisionado no vício das drogas, do álcool, na prostituição, mas ele precisa de se libertar. E nós entendemos que nós fomos chamados para isso, para pregar o evangelho, para ir aos confins da terra e fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo. O que quer dizer a palavra discípulo? Aluno. Nós aprendemos com quem? Com quem é manso e humilde de coração. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É, irmão, é você deitar a cabeça no travesseiro e você dormir o sono do justo, meu irmão. Você sabe que tem alguém velando por você. A Bíblia diz que não tosquenejará o guarda de Israel. Ele não dormirá. Você tem um dono. A todo momento ele está cuidando de você. E nós vamos transmitir isso aí para o mundo inteiro, até os confins da terra. Sair do comodismo, sair de Jerusalém, sair de quatro paredes, subir o monte e ir atrás das almas. Irmão, o evangelho fácil é bom demais, irmão. Eu quero ver pro deserto, meu irmão. Eu quero ver pro deserto. Eu já contei isso pro irmão, eu saí mesmo porque eu creio que foi o tempo de Deus. Eu orei ao Senhor. Mas eu tive ali, num trabalho no bairro das Flores, na igreja Tempo de Adoração. E eu lembro que eu fiquei sem carro durante 1 ano. E engraçado que tinha condições de arrumar e não arrumava o carro. Mas eu fiquei 1 ano, em uma época muito complicada, complexa, que foi a época da pandemia, morrendo gente uma atrás da outra.
E o seu firme? E eu firme, eu e a família, juntava as meninas e as minhas filhas falavam assim, pai, não é possível, que atravessava a ponte ali pro bairro das Flores, andava bastante a pé, meu irmão. Aí passava carro pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E as meninas, não é impossível que Deus não move uma alma, alguém pra dar uma carona. Aí eu virei pra ela e falei assim, a palavra veio rapidamente, falei assim, filha, Deus não tá provando eles não, Deus tá provando é nós. E vambora, vamos marchar. Pá, pá, pá. Irmão, pessoas morrendo em meio à pandemia, pessoas me pediam abraço ali naquela rodoviária, aí vinha com as pessoas ali oprimidos, cativos. Pastor, você me dá um abraço? E eu abraçava as pessoas, a esposa, filha, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falava com ela assim, minha filha, se Jesus, ele tivesse aqui, você acha que ele ia afastar do povo ou ele ia abraçar o povo? Ela ficou me olhando. Porque você, irmão, você tem que entender que o que Deus tem para cumprir, para fazer na tua vida, se você deixar entender o que ele quer fazer, ele vai fazer. Então você vai... a Bíblia diz que se cometes alguma coisa mortífera, não sabendo, você não pode provar, tentar Deus, mas não lhes causará dano algum. Então o que acontece? Você vai partir desse plano para outro quando Deus te chamar. Entendeu? Então é assim que funciona. Verdadeiramente serás livre. Mas muitas das vezes alguém morre. Como Estevão morreu. Ele vê o céu aberto. Justamente. E as pedradas da terra. Mas ali estava um jovem chamado Saulo. O testemunho de Estevão impulsionou para a convenção de Paulo. E ele foi convertido como instrumento para padecer pelo Evangelho de Cristo. Olha aí. Já começa aí, o Evangelho é luta. Né? Não é comodidade. Então, conta para nós, o pastor Manel, qual foi as maiores pedradas para que o senhor seja essa testemunha de Cristo todos os dias? Que foi o momento o ápice que te libertou, verdadeiramente te libertou e falou assim, não, esse caminho aqui eu vou trilhar, eu vou fazer. Conta um pouco do seu testemunho, da sua vida, para que as pessoas possam entender que esse Deus tem poder, sim, de mudar a trajetória. Transformação. De impactar, transformar. Eu tô lendo aqui na camisa, tu aí, vem logo na minha mente, de impactar e transformar. Porque bateu como que eu disse, eu cheguei ao fundo do poço, meu irmão. Porque a minha vida da minha juventude toda foi envolvida no meio de coisas ruins, na escravidão do pecado, né? Nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. E ao ponto de eu chegar um momento da minha vida que eu não estava aguentando mais. Encontrei a minha esposa, que hoje é minha esposa, estávamos namorando, e eu pedi ajuda a ela, filha, eu preciso que você me ajude, porque eu já não estou aguentando mais. E ela virou para mim e falou comigo, filho, não existe ninguém melhor do que você para te ajudar. Se você não se ajudar, ninguém mais pode te ajudar. Então aquilo veio como um impacto, né? Eu quero até deixar aí um abraço aí para minha esposa, né? A família. E agradecer por ter me ajudado. Que ela chegou a um ponto que ela falou comigo assim, olha, Deus me colocou na tua vida para cuidar de você. Essa foi a palavra. Então aquilo foi me dando força, foi me dando ânimo, me dando coragem. Mas eu me encontrava numa situação que não estava aguentando mais. Aonde que eu cheguei perto dela e falei com ela, filha, eu preciso de ir para uma igreja. Na minha ignorância, eu falava, eu preciso aceitar Jesus. Porque não somos nós que aceita ele, é ele que nos aceita. Antes que nós amássemos ele, ele nos amou primeiro. Mas ali eu naquela... Então, poxa, num sofrimento, num deserto, eu olhei para o céu e comecei a falar com Deus. Pai, eu preciso que o Senhor faça algo transformador na minha vida, porque eu já não estou aguentando mais. Eu estava envolvido nas drogas, na bebida, no fundo do poço. As lágrimas começaram a rolar no rosto
E aquele momento foi a minha, eu digo assim, a luz no fim do túnel. E eu cheguei em casa e falei pra ela, falei, filha, se eu for pra igreja e aceitar, foi onde eu entrei na ignorância, aceitar Jesus, você vai comigo? Ela falou assim, aonde você for, eu vou. Deus me colocou na tua vida pra cuidar de você. Então eu encontrei esse apoio, né, na minha esposa, foi um canal de bênção na minha vida que Deus foi bênção mesmo, tá? Graças a Deus. Mas foi sofrimento demais, tá? Mas quantos anos? Rapaz, olha só, O processo. menino, foi aí, ó, dos 14 para 15 aos 30, aos 35, mas 30, uns 33 anos de idade. Eu sei que foi para quase uns 20 anos nesse sofrimento. Mas escravo mesmo, porque eu era um tipo de pessoa que é o seguinte, vamos ali, era uma folha seca. E ia para onde o vento levava. Você tá me entendendo? Vamos ali cometer tal. Ah, vamos ali cometer tal ato, assim, 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 tá. Vai, entendeu? Eu não tinha controle sobre a minha vida. Aí abri o coração e deixei que alguém controlasse ela para mim. Que ele guiasse, que ele fosse que ele conduzisse a minha vida. Foi onde eu comecei a sair. Rapaz, eu passei muitas lutas na minha vida. Fui preso, entendeu? Envolvido nas drogas, na prostituição. E era uma bagunça a minha vida. E o interessante, ô pastor, é que eu conheço o senhor aqui mais ou menos uns 20 anos, e o senhor ainda, o inimigo não conseguiu tirar o essência, o inimigo não consegue. Não. Ele te fez você viver um personagem, né? Das drogas, da prostituição. Você entendeu? Mas a essência de Cristo não tirou. Não tirou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então muitos na época pensavam assim, poxa, Manel, é ruim, quero ver até quando. Entendeu? As pedradas. Isso é fogo de palha. Ô Manel, vamos ali. Meu irmão, tô tranquilo. Entendeu? Poxa, tô tranquilo, tô light. Entendeu? Saí, tô fora. Entendeu? Aí começou, quero ver até quando, isso é fogo de palha, crente Paraguai. E qual foi o seu primeiro pastor? Hein? Pastor Pedro Elides Fernando partiu, coitado, tem mais ou menos um mês e um pouco, mais ou menos. Na igreja Jeruel, Batista Jeruel. Aprendi muito com aquele homem. E graças a Deus, firme até hoje. E pretendo permanecer mesmo. E quando você entrou pro evangelho, né, você foi como uma válvula de escape, né, pastor? Que geralmente a gente chega lá com uma válvula de escape, procurando Jesus para resolver os nossos problemas. Justamente. Mas aí quando você foi verdadeiramente tendo um encontro com Deus, entendendo que é esse Deus, qual foi o seu processo dentro do ministério? Assim, o seu crescimento, você foi buscando, foi obreiro? Justamente. O que acontece? Por que hoje eu consigo entender essa palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Eu comecei a minha trajetória no evangelho assim. Eu falei com a minha esposa, eu falei, filha, eu preciso de buscar a face desse Deus, eu preciso de ir para a igreja e, na minha ignorância, aceitar Jesus. Eu fui aceito por ele e eu me doei por inteiro. Falei, eu estou... a palavra de Deus diz sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Eu fui com sede. Eu tenho sede de Deus e estava com sede. Eu quero Deus. Entendeu? Então eu comecei no evangelho a trabalhar nos louvores, entendeu? Uma coisa interessante é que o pastor Elides, Pedro Elides Fernandes, ele me colocou para ser porteiro na época. E ele falava comigo assim, rapaz, você é um cara muito alegre. Você é um cara muito comunicativo. Entendeu? Então, você vai ficar ali na porta para recepcionar as pessoas. Aí eu comecei. Até o ponto que veio o chamado por diaconato, o presbitério e a consagração como pastor. Né? Fui consagrado pelo bispo José Maria, que é onde que eu faço parte hoje na Tempo de Adoração, que é o Ministério de Resende, e não larguei mão mais. E qual foi o primeiro louvor que você cantou?
Ah, É? esse aí eu vou ficar devendo. É. Interessante que eu não tenho, infelizmente, eu não tenho a mente muito boa para guardar muitas coisas mas foi muito bom. Eu só sei dizer que foi muito bom quando eu cheguei, fui bem recepcionado na época e graças a Deus foi benção pura. E já vai quantos anos de caminhada? Né? E rapaz, já vai para uns 30 anos. É uma vida. É uma vida. E firme, tá? Firme. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou falar, falho todos nós somos, tá? Somos errantes, enquanto estiver em cima dessa terra e embaixo do céu. Mas eu aprendi uma coisa, ser cristão de verdade. Eu costumo dizer o seguinte, brinca com tudo, brinca até comigo, mas não brinca com Deus. É verdade. Você tá entendendo? Então eu aprendi isso, ser cristão de verdade. E eu sou muito sincero quando eu dobro meu joelho e quando eu falo com meu Deus. E vou te ser sincero pra você, ele tem me surpreendido a cada dia. Somos libertos, Somos libertos. mas não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Ele nos aperfeiçoa todos os dias. Todos os dias. A gente devemos nos colocar nessa posição, né? De deixar Jesus nos aperfeiçoar todos os dias. Nos maldar, né? Somos E machuca. É. Porque temos que suportar a mão dele, nos tirando algumas mazelas, tiramos algumas feridas, porque muitas das vezes a gente temos algumas feridas do passado, da escravidão, né? Eu lembro do nosso irmão Sansão. Nasceu livre por um propósito grande em Deus, mas não valorizou o chamado. Fez tudo ao contrário do que Deus queria, mas Deus permaneceu fiel na proposta sobre a vida de Sansão. E Sansão cumpria, e Sansão ele estava tão preocupado com os seus valores, com os seus princípios, com os seus desejos carnais. Justamente. E cumpria, colocou fogo, matou um bocado de filisteu, uma queixada de burro. De jumento lá. E derrubou 1000 filisteu. Ele foi cumprindo o propósito de Deus, mas o inimigo, não podemos brincar com o inimigo. Que o senhor falou, às vezes a gente vai brincando dentro do ministério, vai brincando, Sansão foi brincando e Deus foi agindo, porque estava cumprindo o propósito de Deus sobre a vida dele. Isso tem acontecido na vida de muitos. Muitos. Tem chamado, mas escravo dos seus próprios desejos. Escravo do seu próprio desejo. Escravo de si mesmo, do seu ego, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus princípios. Mas a pior coisa que tem aqui, ó, a mente. É a mente. A sua ideologia. Seus pensamentos. É aquilo que você acha. Você entendeu? Tira Deus do centro e fala, não, eu tenho essa ideologia, eu vou aplicar essa ideologia. Sansão estava vivendo assim. Mas até um dia que encontrou uma Dalila. Olha só. Face a face, sentou-se no colo do diabo. Olha. E o diabo, ele é manso. Ele é manso. Sapatinho de algodão, se eu dizer que... chamado de sapatinho de algodão. Porque se ele chegar, se ele apresentar a forma que ele realmente é, se ele porque ele vive um disfarce. Ele camufla. Ele vai botar uma bandeja que vai encher os olhos. E depois da cruz, ô pastor, eu tenho uma convicção. Depois da cruz, nada pode nos impedir. Não. É só nós mesmos. Justamente. Nós somos nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo. Porque o inimigo do ser humano já foi preso. Satanás está preso. Cristo o aprisionou. Que não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Não tem poder nenhum. Só tem um poder de persuadir o homem a tomar decisões contrárias. A impulsionar o ser humano a viver os desejos carnal. Justamente. A carne
é da terra. Então ela vai querer coisas terrenas. Coisas terrenas. Se nós temos que estar preocupados em libertar a nossa alma da escravidão da nossa carne. Da nossa carne, justamente. O domínio está com você. Você tem o domínio. E como vamos libertar a nossa alma? Alimentando o nosso espírito. Alimentando o espírito. E como alimentar o espírito? É o jejum, a oração. É estar nesse bate-papo. Nesse bate-papo gostoso. Transformador. Para que possa as vidas ser alcançadas. Pega essa palavra. Porque às vezes você não precisa nem de abrir sua boca. Não. Às vezes a pessoa vai olhar pro pastor Everaldo e vai assim, rapaz... É ele mesmo? É o cara mesmo? Quantas vezes você falou, rapaz, vai caçar a igreja? Chegava de manhã cedo na obra. Rapaz, e aí, como é que tá? É. Entendeu? Mas pô, valeu a pena. Valeu. Valeu a pena porque ficou aquilo, né? Graças a Deus, implantado aí no teu coração. É, a semente foi plantada. E às vezes a semente demora um tempo para germinar. Não, interessante que e você, sabe o que é mais, o que eu achava mais interessante em você quando eu pregava o evangelho para você, quando eu falava do amor de Jesus, que você dava atenção. Você entendeu? Porque o que acontece? Você tem que procurar dar lugar para aquilo que vai trazer benefício para a tua vida, que vai edificar a tua vida. O evangelho, por exemplo, quando você sai à rua e você vai pregar o evangelho, a pessoa que vai ouvir, que está ali para ouvir, tem que entender que você está ali com uma boa intenção de ajudar ele. E era esse o teu caso. Há mais de 20 anos atrás. E Everaldo sumiu. Falei, rapaz, de vez em quando eu encontrava com os amigos, que os meninos que ficou por aí na labuta do dia a dia, fazendo os trabalhos dele que vocês faziam junto. E rapaz, Everaldo tá aí, acho que tava por rir, não sei, isso. Cadê? Aí depois de uns tempos nós voltamos a se encontrar no monte. No monte, aí você começou a contar o testemunho do que passou sobre que você teve internado e Deus te visitou. Eu falei, rapaz, eu ficava olhando pra você e falei assim, rapaz, aí que acontecia, eu que me surpreendi. A semente germinou e tá crescendo e vai dar fruto. Muito fruto para a glória de Deus. E aquilo eu fiquei muito alegre. Eu fico muito alegre com isso. Eu comento com as pessoas, até no serviço, eu falo, rapaz, eu fico muito alegre quando eu vejo o pastor Everaldo envolvido nessa obra aí, e mergulhou de cabeça, e vai o homem, ele quer ver o negócio acontecer e vai ver, porque Deus está no controle. Entendeu? É essa misericórdia que nos alcançou, isso que nos impulsiona todos os dias. Eu fui livre e eu tenho a responsabilidade de ser instrumento para que Cristo liberta mais outro. Vidas. O reino de Deus está próximo e a sua justiça. Temos, como igreja, se somos livres, a lembrar todos os dias. O reino está próximo. Somos livres para viver nesse reino. Mas vai ter um juiz. Que é Deus. Só vai subir o justificado por ele. Eu não vim chamar mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim os pecadores. Ao arrependimento. Arrependei-vos, que o Senhor está à vontade. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados. E venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque o povo está sofrendo justamente por quê? Porque ainda está preso, né, no pecado. Jesus veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. E nós estávamos no meio desse perdido e fomos achados. Eu sou livre, ponto. Mas Jesus não pegou isso. Jesus, ele foi morto por nossos pecados. Por amor. Para nos libertar, por amor. E será que todos temos amor pro próximo? O organismo vivo, né? Nós somos um organismo vivo e vida gera vida. Será que somos verdadeiramente livres? Ou estamos vivendo um Cristo para nós? Olha aí.
Ele morreu por É todos reflexão nós. por todos nós. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho. Anunciar que o reino de Deus está próximo. Está próximo. Jesus. E o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Vai testemunhar aquilo que Deus faz na vida. Hoje a gente pode falar isso para a glória de Deus. São os libertos. E aqueles que estão na prisão também podem ser libertos. Porque existe um Cristo que morreu pelos nossos pecados. Nós não somos devedores mais. Ele nos comprou e nos fez livre. É uma graça que não é de graça. Que não é de graça. E um favor, essa graça é esse favor que não... Nós não merecemos. E Jesus ensinou, o Pai é nós. Se nós olharmos para as Antiópias como no, e renegar e negar as pessoas que estão lá, nós estamos negando nossos irmãos. Nós estamos negando nossos irmãos. Nós não somos livres. Não somos livres. Negando Cristo. Nós não podemos negar. Pedi de bebês e não me deste. E não me deste. Estava com fome. Olha só. Estava preso e não fosse me visitar. Esse é o verdadeiro livre. O evangelho livre. É por amor que Cristo morreu. Ele não morreu, ele não deu a sua vida por interesse. Não. Por amor. Ele entregou, ele se ofereceu para morrer por nós. Tudo se resume nele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nós estamos fazendo para a glória, tem que ser para a glória. Se esvaziar de nós. É que nem o irmão está falando, o negócio aqui é ele. Se fizer para ele, vai funcionar. Às vezes a gente encontra a pessoa pegada, parada no tempo, ou seja, como o irmão acabou de dizer, em Jerusalém. Parou, sabe, recebeu, mas não saiu, não avançou. Vamos avançar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, faça discípulo. Vamos caminhando para o final. Agradeço ao nosso amigo pastor Manel. Eu creio que eu que tenho que agradecer. Vamos estar sentados mais outras vezes aqui, pastor. Foi muito bom, foi ótimo, foi bom demais. Seja louvado. E agradecer você que ficou com nós nesse bate-papo transformado. Somos transformados pela cicatriz da cruz. Se lembre, curta, compartilha e deixe seu like. Tamo junto. Até a próxima. Eita glória. Muito bom. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Olha só, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer